Chegou a hora. Chegou a hora, não é verdade? De começar isto. Futebol Clube Porto em casa. Eu deixei aqui alguns segundos, malta, para vocês verem como a minha sala estava bonita, não é? Eu trabalhei para isto, não é? Eu preparei isto como deve ser, não é? E o que é que nós vamos fazer aqui? Eu não sei se vocês viram o direto que fizemos no Instagram do Futebol Clube Porto, não é? Estava já a promover isto. Isto é o Futebol Clube Porto em casa. Sejam bem-vindos, não é? Também já está aqui escrito, já dá para ver, não é? Este é o novo programa que vamos lançar agora em várias plataformas do Futebol Clube do Porto para levar o nosso Futebol Clube do Porto até a vossa casa e por isso chama-se Futebol Clube do Porto em casa e tem uma temática especial, mas já vou aqui chamar o nosso convidado especial que vai estar aqui sempre, até porque era preciso alguma sapiência futebolística para isto, não é? Eu trago assim alguma descontração, alguma animação, mas é preciso alguém que perceba a sério disto e por isso vou lançar aqui o primeiro convidado, que é o convidado de sempre, não é? Que vai estar aqui sempre comigo, eu não vou estar aqui sozinho. Aqui está Rui Cerqueira. Rui, seja bem-vindo a este programa. Pá, há pouco não conseguiste ligar o Instagram, mas agora sim, estamos aqui em direto. Foi inabilidade tua. Estamos aqui em direto, não vi o teu pedido, pá. Estavam muitos pedidos. Pá, primeiro, eu sei que já viste a minha sala, né, que nós temos aqui a preparar tudo, mas acho que a nossa diferença de cenário mostra bem, né, a tua maturidade. Não, eu hoje absolutamente sem querer, tu vais perceber já a seguir que o meu cenário tem uma razão de ser. Ok, então já vais mostrar. Mas olha, Rui, acho que tu és a pessoa certa, até porque tu foste o criador desta ideia de dizer no que é que consiste este Futebol Clube Porto em casa. Ok, que já vamos levar muito Porto para a casa das pessoas, mas temos aqui uma linha condutora, não é? Olha, a linha condutora são os momentos do Futebol Clube do Porto em cada dia do mês de Abril, começando já por este mês de Abril. Basicamente, Abril e Maio são meses em que o Futebol Clube do Porto tem muitas conquistas, não é? Muitos jogos importantes, jogos europeus, jogos em que foi campeão em Abril. Atenção que o Porto em Abril já foi várias vezes campeão e no domingo faz anos que o Porto foi campeão no primeiro fim de semana de Abril. Imagina, foi em 2008, se não estou em erro. E portanto, em cada dia vamos buscar algo que aconteceu. Temos aqui um outro dia mistério que não percebemos porque é que nesses dias o Porto não teve uma grande vitória em Abril, mas estamos a falar de dois ou três dias em 30 do mês de Abril. Começamos neste primeiro com algo especial que é um jogo na Luz, não é? E já queres anunciar o nosso primeiro convidado? Acho que as pessoas já sabem, não é? Mas vamos anunciar os dois juntos. Acho que sim, e tu vais perceber o porquê do meu fundo que tem a ver também com o nosso primeiro convidado, absolutamente aleatório, porque eu não vou conseguir gerir os fundos do meu cenário com todos os convidados. Este já está ali mortinho para entrar, vamos anunciar. Vamos ver com cor, este fundo, mas mais bonito e com cor. O nosso primeiro convidado é nada mais, nada menos que o especialíssimo Pepe. Aí está ele. Pepe, muito obrigado por estares aqui. Pá. Olá, malta, nada. Tudo bem? Está tudo bem. Eu que agradeço muito por poder estar participando. É diferente para todos nós, mas sim, pronto, é um momento que podemos levar essa alegria, essa descontração para todos os adeptos do nosso clube. Miguel, deixa-me dizer uma coisa a propósito disto, que hoje é o dia das mentiras, mas não só. É o Dia Internacional da Diversão no Trabalho, não é? Então achas que o Pepe é um bom convidado para isso, não é? Por isso, vem de encontro àquilo que o Pepe dizia, conseguirmos ter alegria em todos os momentos do nosso trabalho, seja às vezes no meio de alguma privação, como é o caso, não é? Sem dúvida. Olha, e hoje há um dia especial para o Pepe, não é? Ele deve ter muitas datas especiais, mas dia 1 de Abril, Rui, o que é que o Pepe fez? Ora bem, dia 1 de Abril o Pepe caçou águias. E é mesmo este o termo, porque no dia 1 de Abril de 2006, não é, Pepe? Há 14 anos já, o Pepe fez um golo na Luz e o Futebol Clube Porto só não ganhou esse jogo, empatou na altura 1-1, porque o Luxo acabou por ter azar bem perto do fim, a bola bateu-lhe no peito e entrou na própria baliza e acabou 1-1. Mas este 1-1 foi um jogo muito importante para nós, porque chegamos à Luz com 1 ponto de vantagem sobre o Benfica, nessa altura,
e, portanto, se não tivéssemos evitado perder esse jogo, se tivéssemos perdido, ficávamos em segundo lugar e provavelmente não teríamos ganho esse campeonato. A verdade é que o Pepe fez o golo e já vais perceber, e vão todos perceber porque é que eu digo que caçou águias, porque fez o golo e festejou de uma forma muito especial, um golo que nos garantiu manter o primeiro lugar, num ano em que depois fomos campeões, até à última, foi naquele jogo depois com o Aves. Lembras-te desse golo? Lembras-te desse golo que o Rui falou? Como? O que é que lembras desse golo que o Rui agora falou, desse golo frente ao Benfica? Nossa, ali era um jogo extremamente importante para todos nós, né? Porque era o nosso rival, naquela altura nós não poderíamos perder, porque, como bem o Rui falou, que ficávamos em segundo, e começamos a ganhar o jogo, praticamente um dos mais importantes naquele ano, e diante do nosso rival. Eu pude ter a sorte de poder marcar o meu primeiro gol e poder também ajudar meu clube. Muito bem. E sabes que se foi um gol ao primeiro poste, ao segundo poste? Não, foi já vou mostrar. Foi uma bola parada. Eu acho que foi na baliza sul do Estado da Luz. O Quaresma centrou e eu apareci no segundo poste de cabeça. E pronto, e logo o Rui sabe melhor que eu expressar a minha comemoração. Olha, porque é que fizeste aquele festejo na altura? Nós já daqui a pouco vamos mostrar, mas porque é que fizeste aquele festejo? É assim, eu tenho muitos amigos, né? Tenho muitos amigos que me falavam que naquela altura ia marcar. Eu naquela altura tinha uma paixão muito grande, que era para os tiros aos pratos também. Sim. E era para disparar alguns tiros, era? Vamos ver, enquanto recuperamos aqui a ligação com o Pepe, não é? Já está. Eu já estava aqui mortinho para meter o vídeo, espera aí. Já vamos ver este vídeo. Que é o teu golo. Isto agora vai aqui carregar, acho eu. Temos que estar aqui a contar com isso. Então, pronto, eu estava dizendo, nós brincávamos que ia fazer, olha, tal e qual. Quaresma estão a ver aí, né? Apareci no segundo poste para poder marcar o gol. Pronto, e aí, vocês todos já sabem a minha comemoração. Eu estou aqui a tentar pôr isto maior. E fui correr para o banco porque o Anderson tinha lesionado na primeira volta, né, contra o Benfica, tinha partido o pé, e foi o primeiro jogo, se eu não me engano, que ele estava a voltar, tinha sido convocado depois dessa lesão, que teve bastante tempo parado. E fui correr para ele, porque quando ele se lesionou, eu fiz questão também de poder ir ao hospital e vi o que ele estava sentindo, então eu vivi um pouco também do sofrimento dele. Esse primeiro jogo, Pepe, há pouco deixa-me só corrigir, porque este jogo é em 2007, a época é 2006-2007, o primeiro jogo, esse do 3-2 com o gol do Bruno Moraes e a lesão grave do Anderson, é que é em 2006, e é o primeiro minuto 92 do Porto contra o Benfica, porque na altura foi um lançamento de linha lateral, se não estou em erro, do Futchile, que depois a bola do Postiga vem para o Bruno Moraes, que faz o 3-2 aos 92 minutos, não foi? Exatamente. O Futile ao lado do nosso banco lança. Nós estávamos a ganhar esse jogo 2-0, eles conseguiram empatar e logo o professor Jesualdo apostou que tinha que apostar. Acabamos com tantos avançados, se não me engano, nesse jogo. E pronto, e o Bruno Moraes, que tinha acabado de entrar, conseguiu dar essa vitória a nós. Ô Miguel, agora imagina o que era. Eu nesse dia fiz o relato para a Antena 1 com o Fernando Eurico e nós trocávamos, cada um fazia cada parte uma equipa. E na segunda parte, lembro perfeitamente, as bolas de vento, aquelas proteções dos microfones, eram vermelhas com um a branco. Calhou de ser essas, mas as da Antena 1, e a mim calhou-me fazer a segunda parte do Benfica.
E, portanto, quando o Benfica faz os 2 golos, estou eu ali a narrar os golos do Benfica, da mesma forma que fazia os do Porto, naturalmente, naquela altura, e quase encostado aos adeptos. E eu gritava os golos e pelo canto do olho estava a ver se eu percebia alguma coisa. E depois tocou ao Fernando Eurico a gritar o golo do Bruno Moraes. Sim, olha, nesse jogo eu estava, que idade é que eu tinha aí? Tinha aí uns 15 anos, talvez. Estava numa das bancadas centrais, estava precisamente onde foi feito o lançamento. Estava mesmo atrás dele, a bola entrou. E depois aí foi a loucura, não é? Eu não lembro de nada. Mas por acaso é um jogo... É um jogo especial esse. Foi um jogo para nós, até pela circunstância que foi o jogo, né? Nós estávamos a ganhar tranquilamente. A segunda parte eles conseguem empatar o jogo e mesmo assim a gente não deixou se abater. E o Porto, como sempre, né, joga sempre para ganhar, e tivemos a sorte de poder, no último lance do jogo, conseguir essa vitória. Olha, Rui, nessa época... O Dragão veio abaixo, Claro. Dessa época desse jogo, né, e agora recuperando esse abril, né, que tens assim alguma curiosidade dessa temporada, assim, de uma história que seja curiosa, que possas contar, não? Sim, nessa época, ou o Pepe também, né? Vocês devem ter tantas histórias, já acompanharam, né? Tantos anos de futebol. Estavas a falar para os dois. Estava a falar para os dois. Força, Pepe, força. Não, é falar um pouco do... Se eu não me engano, o Futile chegou nesse ano, chegou em... Sim, chegou porque ele não esteve com o Adriense, só está depois no ano de Josualdo. Chegou em janeiro, se eu não me engano, chegou em janeiro. E ele chegou pensando não, né? É como se tivesse já estado no Porto há anos, sabe? E o Rui sabe, conhece-o bem e sabe que o Futile é assim, é uma pessoa extremamente dada. Então ele chegou já falando com todos como se tivesse já no clube há muito tempo, tá entendendo? E temos muitas histórias, né? Agora, se calhar a gente não pode contar. Olha, deixa-me dizer-te que o Futile vai estar connosco na próxima sexta-feira, em direto a partir do Uruguai. Boa. É uma enorme figura também, o Futile, e tem muitas histórias. É um espetacular, é uma pessoa 5 estrelas. Este ano tem de particular o sofrimento nos 2 últimos jogos, com o Passos de Ferreira e com o Desportivo das Aves. Aquilo foi sofrer até ao fim do jogo com o Passos de Ferreira e depois até o intervalo do jogo com o Aves, não é? É verdade. Nós foi no Passos de Ferreira, que era, se não me engano, o penúltimo jogo. Fomos a Passos de Ferreira, que é uma equipa até hoje bastante difícil para nós. E a equipa, eu sentia que a equipa estava muito confiante. A equipa entrou bem no jogo, fizemos muitas ocasiões de gol, não conseguimos concretizá-la. Eles tiveram o mérito de poder também marcar um gol de livre do Antunes, passa por entre as pernas do Quaresma e entra no Elton. Só que depois nós começamos a carregar em cima para tentar o gol de empate, logo a vitória. E logo nos últimos minutos, o Adriano, uma bola ali pela pequena área, penso eu que o central, posso estar enganado, mas penso que podia ser o irmão do Bruno Alves. Não sei muito bem, mas podia ser o irmão do Bruno Alves. É possível. E o Ricardo, acho que era o Ricardo e o irmão do Bruno, o Geraldo. O Geraldo, exatamente. E ele tenta e pronto, estava ali o Adriano bate no Adriano, o Adriano encosta para fazer o 1-1 e pronto, e logo levamos o jogo para decidir em casa. Vou dizer uma coisa, Miguel, já que perguntavas uma curiosidade, esse último jogo em casa, eu tenho um episódio porque na altura não estava a trabalhar e fui ver o jogo com a minha filha, portanto estamos a falar de 2007, tinha 10 anos a Beatriz, e ao intervalo, naturalmente os miúdos de 10 anos ainda, ela gostava muito de futebol, queria ir muitas vezes, mas ficam ainda mais dispersos, e ao intervalo, nesse jogo com o Aves, estava 1-1, e portanto estava o Sporting em primeiro lugar ao intervalo da última jornada, e a Beatriz na altura, provavelmente ela até está a ouvir-nos, hoje estão todos nas redes sociais, estava preocupada,
Porque o painel eletrónico da Superior Sul tinha avariado, isto nunca mais me esqueço. E eu preocupado com o resultado, e a Beatriz perguntava-me se achava que o painel da Superior Sul ia voltar a dar na segunda parte. Ao fim e ao cabo, acabei por distender um bocadinho no intervalo a tentar explicar-lhe que aquilo não era importante, mas a preocupação dela era realmente se o painel ia voltar a dar, porque tinha avariado. Olha, deixa-me ver se eu estou. Tira-me essa dúvida. O Elton saiu nesse jogo para o Bahia entrar. É 4 minutos de fim. 4 minutos, né? Que o Bahia ainda não tinha jogado esse campeonato e entrou para ser campeão. Exatamente, o Vítor nesse campeonato não jogou esses 4 minutos, foi a despedida, e ele já confessou, e um dia destes vai estar aqui também connosco, já falei com ele, já o convidei para estar aqui connosco, curiosamente o Vítor nesse ano só tinha jogado um jogo da Taça, incrível, perdemos em casa com o Atlético da segunda divisão, o Quaresma falhou um penalti no último minuto. É verdade. E o Elton sai. Eu acho que o Elton, não, antes do Elton sair, ele teve um choque com o Bruno Alves, não foi? Teve um choque com o Bruno Alves, e as pessoas pensavam, eu lembro que o estádio todo queria que o Bahia entrasse para ser campeão, que era o jogo da despedida dele, e o Elton volta com a cabeça tipo ligada ou enfaixada, e depois, passados uns minutos, é que o Elton sai e entra o Bahia. Então, olha, eu estava aqui a pedir às pessoas para mandarem perguntas, né? Vocês podem mandar perguntas através do Instagram do Futebol Clube do Porto, através do Facebook, através do Twitter. Vou estar aqui atento enquanto vai falando com o Pepe, a baixar a cabeça para ver as perguntas que se vão fazer. Exatamente, é isso que estamos a fazer. Estamos aqui a estar atentos, né? Porque isto é internet. E eu tenho que puxar pela memória, né? Eu vou já fazer aqui a primeira pergunta, que é aquelas perguntas normais, que é a Vanessa Cardoso quer-te perguntar, Pepe, qual é o teu momento mais marcante no Futebol Clube do Porto? Vamos começar por essa que é um pouco mais genérica. Eu sei que é difícil para ti, né? São muitos momentos, mas consegues destacar assim um momento? É muitos momentos, sinceramente é muitos momentos. Vou escolher um. Foi quando eu entrei nas Antas, na Torre das Antas, que era quando estava o estádio das Antas estava sendo ainda demolido. O presidente abriu assim as persianas e olhou para mim e disse assim, olha, estás a ver aquele estádio ali vai ser tua casa. E foi mesmo, né? E esse momento para mim é inesquecível, sabe? Agora, há outros momentos, fui campeão com o Porto, tá entendendo? Que também fica na minha memória, mas... Vou ligar o Facebook, diz, isto era o áudio do nosso Facebook, eu estava-nos a ver no Facebook. Desculpa. Mas esse foi o momento que... Foi o meu primeiro momento no Porto, né? Que eu tive o primeiro contato realmente, assim, o que é o Futebol Clube do Porto. E foi da parte do presidente a me deixar também essa vontade de demonstrar que é a minha casa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, tu tens, Pepe, atenção, que este ano, amigas, este ano que estamos a falar do golo na Luz, no dia 1 de abril de 2007, é o segundo título do Pepe, porque ele no ano anterior já tinha sido campeão com o Adriense, numa época também a todos os títulos inesquecível, nomeadamente para o Pepe, que é a da sua grande afirmação, não é? Eu no primeiro ano do Adriense, eu entrei mais ou menos na 6ª, na 7ª jornada. Por incrível que pareça, o Bruno tinha sido expulso contra o Benfica e no jogo seguinte eu joguei, foi quando o Adriense também mudou toda a sua tática, né, colocou os 3 centrais. Foi quando eu comecei aí realmente a jogar no Futebol Clube do Porto, fui campeão nesse ano e no ano seguinte voltei a sê-lo também. Olha, hoje o Futebol Clube do Porto meteu uma foto muito engraçada tua no Instagram, Pepe. Mas estás muito parecida ainda. E eu vou-te aqui mostrar. Já viste? O Porto desafiou para ver se as pessoas conseguiam descobrir quem era este menino, não é? Achas que estás muito diferente ou nem por isso? Eu não acho. Não, tá mais novo, né? Mais novo só? Agora estou com menos cabelo, se calhar tinha mais cabelo aí. Não, mas estás muito parecido. Era um clube do meu bairro, o Nápoles, chamava Nápoles. É um clube do meu bairro, era um clube de um policial civil que ele
gostava muito de futebol, então eu reunia os jovens do bairro para poder jogar o final de semana. E pronto, esse foi um torneio que nós fizemos entre os bairros e essa equipa, nessa altura, saiu campeão. E eu acho que nesse ano fui considerado o melhor jogador. Mas aqui já jogavas mais à defesa ou nem por isso? Não, eu jogava defesa, já defesa jogava também? Defesa. Eu era um comodinho, histórias, né? Há muitas histórias de muitos centrais, né, que jogavam primeiro avançado e depois foram recuando. Não, mas aí é verdade, aí eu comecei como avançado nesse clube, depois fui para lateral, depois da lateral fui para o meu campo e depois fui para central. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Olha uma coisa, já que falaste do cabelo aí, porque tu sempre que estás com um penteado diferente, tu gostas de frisar isso, porque é uma coisa muito marcante em ti. Porque, olha, eu, quando chegaste ao Porto, não é? Eu era um adolescente, e para mim o Pepe é de cabelo rapado. É isso. Para mim o Pepe é cabelo rapado, não é? É aquela imagem do Pepe a jogar. Mas também tiveste agora muitos anos com cabelo, não é? E demoraste para voltar a rapar. É verdade, é assim, o cabelo foi... Eu, quando me lesionei de joelho, ainda no Real, sim, queria mudar, sabe? Mudar e deixar o cabelo crescer. Depois voltei a rapar, depois, entretanto, a minha filha nasceu e ela tinha uma mania que era dormir sempre a pegar no cabelo. E apanhava sempre o cabelo da mãe, né? Eu deixei assim, ok, ela ficou com essa mania. Ela ficou com essa mania, né? Fiquei com ciúme, falei assim, não, vou deixar meu cabelo crescer também. E ela começou a pegar no meu cabelo para dormir. E pronto, e eu também tinha esse costume, eu também apanhava esse cabelo, eu também, quando era pequeno, só dormia a tocar o cabelo da minha mãe. E pronto, depois, consoante fui deixando o cabelo crescer, entretanto ela já não queria mais o cabelo do pai, também eu gostei como eu estava. E pronto, da última vez agora que eu raspei, foram elas que eu perguntei a ela, olha, vocês querem raspar o cabelo do papai? E elas disseram, sim, quero, então vamos raspar. E rasparam, foram elas que cortaram. Mas olha, tu com cabelo tiveste estilos diferentes, não é? Não foi sempre o mesmo estilo. Eu estava aqui no Google à procura. Não acredito que vais colocar aí, amigo. Eu estava aqui à procura de vários estilos teus. Vou ficar aqui no YouTube e vou tentar mostrar os vários estilos que tu tiveste. Não acredito, ela vai me matar. Ela vai me matar, ela não gosta. Vou prometer ser rápido, não é? Porque senão nunca mais. Fiz aqui depois aparece aqui, já está aqui. Depois aqui acho que há algumas montagens. Mas eu vou meter aqui, eu queria meter isto a cheio, mas eu não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Vamos ver o que é que isto dá aqui. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui vários estilos. De cabelo. Temos aqui este cabelo mais encaracolado, não é? Que estás aqui na imagem maior, não é? Que não sei se era o que te mais agradava, mas também temos aqui um estilo um pouco o cabelo mais liso, essa foto, vou dizer essa foto. Essa foto foi quando eu cheguei em Covilhã. Cheguei para a seleção. Eu tinha, como eu disse, né? Eu tinha me lesionado e finais de 2009 fui operado 17 de dezembro e essa foto foi mais ou menos em maio. Por aí, maio. Nós tínhamos essa foto, nós tínhamos o Campeonato do Mundo. E então eu me recuperei para poder ir para o Campeonato do Mundo. E aí foi a primeira foto que eu cheguei na seleção, e a seleção já estava em Covilhã. Pronto, mas isto era um cabelo mais esticado, não é? Era um cabelo mais... Era assim mais esticado. Como eu tinha me lesionado, por isso que eu digo, quando eu me lesionei, deixei o cabelo crescer e nesse cheguei com esse estilo, Deixa-me só dizer uma coisa, é com qualquer um destes estilos nunca deram problema com o Adrianse, não é, ao Pepe? Porque nunca eram suficientemente fora de estilo para o Adrianse, senão tinhas sido chamado a... Ele mandava cortar. Ele mandava cortar? Mas olha, preferias esse mais liso ou este aqui que era assim, não é? Mais natural? Se tivesse que escolher qual era assim o cabelo que eu prefiro assim. Eu prefiro mas olha, vou passar aqui. Estou com um ar mais novo e tudo. Mas olha aqui, eu vou-te mostrar aqui uma foto também muito engraçada. Isto aconteceu mesmo, não é? Esta foto aqui. Não é? Isto não é uma montagem. Não, aconteceu. Estávamos nos Estados Unidos. Aproveitei para fazer isso porque estava longe da minha mulher.
Mas só demorou horas, não demorou nem dias nem nada. Fiz isso, mandei uma foto para minha mulher assim, olha. E ela disse não. Ela disse não, ainda bem que você está longe, porque se tivesse aqui... Ô Pepe, tu fizeste isso porque não imaginavas que algum dia ias ter que ficar de quarentena e que a tua mulher podia ver estas fotografias contigo em casa, fechado. Vinha um bocado, né? Até porque agora o cabelo que tu tens dá mais jeito, né? O cabelo que tens agora dá mais jeito para ficar de quarentena, né? É melhor. É só rapar. Claro, porque não precisa ir ao cabeleireiro, até porque, pelas questões que nós todos sabemos, né? Para poder se proteger. Então eu chego ali na casa de banho, raspo a cabeça, já está feito. Já está feito. Olha, Rui, tu, na tua memória futebolística, que é imensa, né? Esta sapiência, todas as conquistas do Pepe assim marcantes, já te lembras do Pepe cabelo rapado ou há assim algum momento marcante com o cabelo? Não, eu no Porto, essencialmente no Porto, eu lembro-me, o Pepe foi tricampeão da Europa no Real Madrid, mas no Porto as conquistas, aliás, este ano o Pepe com este cabelo só pode dar em conquistas, temos duas ainda pela frente, não é Pepe? Mas isto é cabelo de campeão, ou falta de cabelo, neste caso de campeão. O que eu me lembro do Pepe no Porto em termos de conquistas é assim, é basicamente com o cabelo raspado, não é? Como ele diz. Acho que as grandes vitórias que eu tenho em termos de memória no Futebol Clube do Porto são todas assim. E os gols que eu marquei pelo Porto nesse ano em 2006, 2007, marquei bastante para um central, né? Naquela altura. Sim. Marcaste muitos gols. Equipas, marquei 4 ou 5 gols, se eu não me engano, por aí, tá entendendo? 5 gols no Espanha. 5 gols, né? 5 gols, pronto. Foi uma época, para mim, uma época de sonho. Naquela altura foi uma época de sonho. Nunca foram 4. Tinhas razão, foram 4. 6, 7 foram 4. E foi uma época para mim de sonho, porque joguei muitos jogos, marquei golos, dei continuidade ao ano anterior que eu tinha terminado também muito bem. Então foi fantástico, Pá, já que tu tinhas uma coisa, Pepe, deixa-me só dizer-te aqui uma coisa que eu há pouco estava a falar com migas e disse, eu vou puxar isto à conversa, porque tu também chegaste a ser adversário do Porto, antes de jogares no Futebol Clube do Porto pelo Marítimo e depois até pelo Besiktas, e tu foste sempre um adversário muito incómodo. Tu jogavas no Marítimo, quando o Marítimo interrompe uma série de 25 vitórias seguidas do Porto de Mourinho. No ano seguinte, Porto campeão da Europa com o Mourinho e o Marítimo volta a empatar 2-2 com o Pepe a jogar. E agora, mais recentemente, com o Besiktas, conseguiste que o Porto perdesse o único jogo ali da fase de grupos no Dragão. Portanto, mais vale ter-te do nosso lado como inimigo, do que como adversário, não é? Rui, é tão difícil, pá, foi tão difícil. Assim, no começo, né, eu estava no Marítimo, pronto, eu era muito jovem e pronto, estava em busca do meu sonho, né? Em busca do meu sonho eu tinha que fazer as coisas bem, muito bem, para poder realizar meu sonho, que foi poder jogar num clube grande de Portugal, nesse caso o Porto, que foi sempre a minha primeira opção. Mas quando eu voltei aqui agora há pouco tempo com o Besiktas, foi muito difícil para mim, porque esse clube me deu praticamente, abriu umas portas do que é a Europa, né? E eu ter que voltar nas Champions, defrontar essa equipa que me tinha aberto essas portas, foi muito difícil, mas tinha que fazer o meu papel como profissional, por mais que tivesse ali, apesar muito no meu subconsciente, percebes? Tinha que ser profissional, até porque eu tinha que respeitar também o clube onde eu estava. Claro, olha, Pepe, eu lembro que nós entrevistamos-te quando chegaste ao Porto, né, pela segunda vez, não pela primeira, e esse foi um dos assuntos. Eu lembro que nesse jogo tiveste um duelo muito interessante com o Marega, quando foi nesse Besiktas Futebol Clube do Porto, muito físico. Do que é que te lembras desse duelo com o Marega? Olha, eu procuro estudar muito bem os adversários, né? Meus adversários, tanto a nível clube, como também os meus adversários diretamente, que nesse caso são os avançados. E eu sabia que o Marega era muito forte, era muito rápido, tá entendendo? E o Porto né, naquela altura tem um jogo muito de profundidade. Eu tentei ler bem o que o Marega
tirar os pontos fortes do Marega, que era tirar a profundidade. Então, nesse caso, foi um duelo que eu fiz com o Marega na esquerda. Eu estava a atacar para o Super Dragões e ele na esquerda, na minha direita. E então nós correndo e chocamos com ombro. E pronto, e o Marega ali cai. Eu fico com a bola, mas um lance normal. Saio jogando, depois chuto para frente a bola para tirar aquele lance de perigo. Quando eu volto para o Porto, o Marega chega para mim e fala assim: olha, tu não deverias subir aquele lance meu que me derrubaste. Eu disse: não, mas não fui eu que subi. Porque ficou mal. Eu disse: não, desculpa, Marega, não foi eu que subi. Aí depois a internet é que apanhou aquilo. O que vai para a internet depois fica eterno, não é? O que é que vais fazer? Então, uma história muito engraçada. Então, faz o Marega depois disso, claro. Olha, nesse regresso ao Futebol Clube do Porto, tu falaste na altura, né? Nessa entrevista que fez na altura, tu mostraste logo que era muito especial para ti. Eu também já vi aqui algumas perguntas, estava aqui a ver perguntas no Facebook, a perguntarem-te porque é que tu tinhas decidido voltar para o Futebol Clube do Porto na altura. Tu explicaste, talvez muita gente não tenha visto essa entrevista, mas porque é que tomaste essa decisão de voltar ao Porto? Olha, tomei essa decisão porque é um clube que eu me identifico muito. A minha primeira passagem, foi como eu disse, a minha primeira passagem pelo Porto foi... Posso dizer que foi curta, foram 3 anos e... Mas parecem muito mais, não sei se concordas, Rui. Foram 3 anos, mas pareceram muito mais, não é? Pareceram, porque foram muitos títulos. Mais. Foi campeão do mundo, foi Supertaça, foi Taça de Portugal, foi dobradinha no ano do Adriense. Portanto, foram muitos títulos em 3 anos, tudo muito junto. Ainda falhou a Supertaça Europeia contra o Valência, que é a estreia do Pep, senão ainda tinha mais títulos. É verdade. Então, para mim foi um clube que me deu tanto que eu queria voltar bem, queria estar num clube que eu pudesse ainda dar o meu contributo como jogador, como pessoa também, porque o Porto ensinou-me muito a ser o que eu sou hoje, como pessoa. E pronto, e é um clube que eu amo, é um clube que eu gosto das pessoas, gosto dos adeptos. Me identifico muito com o clube, com a cidade, com a região, minha família. Olha, já que estamos neste lado emocional, também gosto de tocar, né? Já que estamos neste lado emocional, tu sempre que falas do Porto tens esse lado muito emocional, né? que cativa, né, toda a gente, porque nota-se que tu falas isso com sentimento. Está aqui o António Azevedo a perguntar qual é o teu sonho no Futebol Clube do Porto, porque já cumpriste muitos sonhos aqui, né, que também te ajudaram a criar essa ligação com a cidade e com o clube. Falta-te algum sonho cumprir no Futebol Clube do Porto, Pepe? Voltar a ser campeão. É o meu sonho, voltar a ser campeão. Estávamos aí muito perto, infelizmente aconteceu isso no mundo, né? Que teve que parar o campeonato, mas é um sonho que eu tenho, é voltar a ser campeão com o Porto. Voltar a poder festejar. Eu não tive a sorte de poder festejar no que ir aos aliados, tá entendendo? Não tive essa sorte, porque nós festejávamos sempre na varanda ali do Estádio do Dragão. E estás com essa vontade de ir aos aliados, é isso? Quero voltar. Estás com essa vontade muito de ir aos aliados, não é? Muito, quero voltar a ser campeão. E o aliado já é... Não é um extra, pronto, mas mas voltar a ser campeão. É simbólico, não é? É simbólico ir para ti aos aliados porque nunca foste. Exatamente. Na altura não dava para ir festejar lá aos aliados. Rui, dessa altura que não dava para ir aos aliados, o que é que achas que o Pep fez de melhor no Futebol Clube do Porto? Como adepto, Rui, como adepto. O que é que eu acho? Olha, eu, acima de tudo, nessa altura, o Pep basicamente chegou a ser o único defesa em campo em alguns jogos, defesa de raiz com o Adriense, e só isto, o Pepe já disse, o Pepe não teve uma entrada absolutamente deslumbrante no Porto, não entrou logo a jogar sempre, nomeadamente no primeiro ano, que é um ano que não corre bem a ninguém, o Porto perde 20 e tal pontos em casa, depois de ter sido campeão da Europa. O Pepe chega, ainda apanha o bicho a jogar, depois apanha uma série de centrais, o Bruno Alves, o Ricardo Costa. Estes 3 anos apanha muitas duplas
Mas, essencialmente, aquilo que fica do Pep nesta fase é quando o Adriano se muda o sistema para não é 3 centrais, é 3 defesas. E quando digo 3 defesas, há jogos em que o Pep jogou Pepe, Bruno Alves e Bozingua nos 3 defesas, ou seja, Bozingua nunca era um central. Outras vezes jogou Pepe, Pedro Emanuel e Bozingua nos 3, mas chegou a jogar Pepe, Marek Tchê e Bozingua durante um jogo, e depois as faixas eram Ivanildo e Alain. Ou seja, se olhares para aqui, o Pepe era o único defesa. Rui, não é, Pepe? Rui, deixa-me só, deixa-me ver se eu não estou enganado, hein? O Bruno Alves, no ano do Adriano, estava, ou era o Ricardo Costa? Não, Bruno Alves já estava também, acho eu. Já estava, né? Do Adriense, sim. Do Adriense, eu acho que era... Mas já confirmamos. Eu acho que o Bruno, se eu não me engano, eu acho que o Bruno... Não, o Bruno estava. Do Adriense estava. O Bruno Alves estava com o Adriense e depois era para ser dispensado, digamos assim, e o Josualdo Ferreira recupera para fazer dupla contigo, mas aí numa linha... O Bruno Alves começou a jogar, no Adriense, os primeiros jogos, era o Bruno Alves, Pedro Emanuel e Ricardo Costa. Exatamente, é isso. Bruno Alves, depois ele muda e começa a colocar eu como central, o Bozingua e muitas vezes... Aliás, Pepe, tu ainda há pouco deste a resposta a isso, que foi o Bruno Alves é expulso no jogo com o Benfica com o Adriense, naquele lance com o Nuno Gomes. Aliás, nesse jogo, se não estou em erro, o Alain foi defesa direito, Bruno Alves e Ricardo Costa centrais e o César Peixoto defesa esquerdo. Ou seja, o Coadriense gostava sempre que os laterais fossem jogadores de ataque, não é? E depois ficava, muitas vezes, quando tu começaste a entrar, eras tu e o Paulo Assunção a ajudar ali, não é? Atrás. O que ele fazia? Ele colocava mais ou menos não era centrais, eram laterais ou extremos, deixava eu sozinho no meio e então quando a equipe adversária passava a nossa zona de pressão, né? A primeira pressão nossa, o que ele fazia? O Paulo Assunção bastava para a quarta central. Aquilo era tudo muito automático, tá entendendo? E a equipa, na verdade, nós naquela altura tínhamos... O Porto sempre teve bons grupos, né? E que entendia-se muito bem. E eu acho que foi um ponto a favor para a nossa parte, foi isso, que nós temos um bom grupo, o grupo entendia muito bem aquilo que o treinador estava a pedir e que o melhor era o Porto estar na frente. E para o Porto estar na frente, nós temos que obedecer e seguir as regras do clube e do treinador. Nesse caso, era o que eu... Olha, estava aqui a ver mais uma pergunta. Esta pergunta é especial, porque é uma pessoa, não é bem uma pessoa, sabes? Já vais perceber. Quem fez esta pergunta foi o Draco. O Draco está aqui louco para fazer uma pergunta também, que é uma escola que diz assim, não é bem uma pergunta, é quase um convite isto. É mesmo, diz, quando isto terminar, isto da quarentena, né? Agora temos de estar em casa, quando isto terminar, estás convidado para vir jantar à minha casa. E qual é a casa dele que ele diz? É o Dragão, né? Como é óbvio. Só diz para levares golos e vitórias. Pronto, é este o convite. Golos e vitórias. Eu aceito convite. Draco, pronto, vai jantar com o Pepe. Olha, já estamos aí no Dragão. Saudades do Dragão, né? Todos nós temos saudade do nosso estádio, da nossa gente, né? Está ali. Mas eu acho que o mais importante é nós estamos agora, nesse primeiro momento, em casa, respeitar aquilo que as pessoas indicadas estão a nos propor, para também se proteger tanto a nós como o próximo. Né? Até porque é um desafio, Rui, isto é um desafio que talvez nunca tínhamos assistido a isto, não é? Os jogadores terem que se manter em forma em casa. Não é? Seguramente, e nós temos que fazer também estas nossas, termos esta diversão no trabalho também em casa, porque nós temos uma vantagem também, apesar de tudo, é que todos gostamos daquilo que fazemos. O Pepe gosta de treinar, seja em casa, circunstancialmente, seja no relevado, tu gostas do que fazes, eu gosto do que eu faço. Isto é uma enorme vantagem, mas eu vou-te dizer daquilo que eu tenho mais saudades, curiosamente, é de chegar ao Olival muito cedo
e ver logo e aqui vou cometer uma inconfidência, o Pepe é sempre dos primeiros, o Pepe e o Ivan, a tomar, quase que chegam à mesma hora que eu, e a irem tomar o pequeno almoço e a cumprimentar-nos naquele ato que é tão normal e que hoje gostávamos tanto de poder fazer, ou amanhã, logo de manhã, às 8 horas, podermos cumprimentar-nos quando nos cruzamos para tomar o pequeno almoço. Coisas tão simples como estas são aquelas que nos fazem falta, seguramente. Tu levantares a cabeça, como estou agora no computador, sentir que está alguém aí tomar um pequeno almoço e cumprimentar-nos, nem que seja só com um aceno, isso faz-nos muita falta, não é, Pepe? A vocês ainda mais o relevado também, não é? É verdade, a gente é esse convívio, né? O convívio que nós temos, esse grupo, não falo só o grupo dos jogadores, mas em geral, né? Do que é as pessoas do Olival, as pessoas do clube, né? Esse convívio que nós temos, essa aproximação também que nós temos. Sinto muita falta de poder estar no campo também, de poder estar com meus companheiros, com meus treinadores, com a parte médica, as senhoras da limpeza também, não é, Rui? Nós estamos... É de chorar a rir, a Dona Fátima. E ela recebe a gente sempre com um sorriso estampado no rosto. Isso são pequenas coisas que, quando nós deixamos de ter, faz-nos falta a gente, percebes? A gente está com essas pessoas, faz-nos falta a gente ter aquele contato diariamente, está entendendo? Sentimos falta quando não temos. É verdade, mas eu aproveito bem, quando eu estou ali, aproveito, fico ali com você, espaço, falo um bocado com ela, aproveito, porque até porque também estou numa idade que o futebol está mais próximo de eu terminar do que eu começar, né? Isso todo mundo já sabe, e tento aproveitar cada momento do que o futebol me dá para poder eu desfrutar ainda mais dele. Migas, deixa-me só dizer uma coisa a propósito disto, porque me parece importante para os adeptos do Porto que nos ouvem, e aquilo que o Pepe diz é rigorosamente assim, ou seja, quando às vezes fala que é muito importante ter uma equipa, ainda no outro dia o Mister, a propósito dos 1000 jogos, dizia ao Jornal do Jogo que só estando todos, enquanto equipa, todos, staff, departamento de saúde, mesmo as senhoras da limpeza, todos aqueles que estão lá, os que nos preparam o pequeno almoço, estando todos imbuídos do mesmo espírito e formando um bom grupo, é conseguir chegar lá, e é rigorosamente como diz o Pepe, porque de manhã a conversa é entre os jogadores, entre as senhoras da limpeza, entre o cozinheiro, entre o senhor que nos ajuda, o seu Lionel também, é chegar de manhã e às vezes ter aquele cumprimento do Fernando Oliveira, que a gente não sabe se ele está bem disposto, se está mal disposto, mas isto faz tudo parte. E o Olival é realmente uma família, e é importante que se sublinhe isto, e nós conversamos todos, não é estanque, ou seja, nós estamos lá no cantinho, a comunicação, o departamento de análise aos jogos, temos ali um grupo importante, os team managers, os dois Ruiz, o Laudan e o Correia, e portanto, mas funcionamos todos, depois quer com os jogadores, quer com os treinadores, quer com, como eu disse, já com todas as outras pessoas que estão ali à volta, funcionamos mesmo como uma família. Isto que o Pepe diz é rigorosamente verdade. Deixa eu só acrescentar uma coisinha. Eu acho que as pessoas muitas vezes, quando eu vim na minha primeira passagem aqui no Porto, as pessoas falavam da mística, né? Eu acho que isso faz com que também nós sentimos a mística do clube, né? Por exemplo, a dona Fatinha, né? Ela está ali e falar daquela maneira aos anos que ela já está ali no Olival, tá entendendo? E ela tem aquela forma de se expressar os jogadores, tá entendendo? E mesmo aqueles jogadores que chegam novos, já se sentem em casa. Aquilo que eu estava falando do Cochilo, o Cochilo quando chegou, o Machizinho quando veio, já sente essa vontade, porque nós temos no meio do grupo, não só do grupo do que é jogadores, mas do que é o Olival, do que é o clube em si, um ambiente tão saudável que as pessoas quando chegam sentem-se logo em casa, né? Sentem-se logo em casa, sente-se logo que pronto, já faço parte dessa família, tá entendendo?
Olha, Pepe, agora lembraste-te uma coisa. Falaste aí do Marcha pelo meio, não é? Que é um dos jogadores do plantel. O Marcha há pouquíssimo tempo foi uma entrevista em que lhe perguntaram um top 3 de jogadores portugueses. E sabes quem é que ele escolheu para esse top 3? Não. Foi um dos nomes. Foste tu. Pois é. Ele escolheu, Pepe, sim, 3 jogadores portugueses, um deles, o top 3 para ele, jogadores portugueses, escolheu-te a ti. Ou seja, para ele estás no top 3 jogadores portugueses de todos os tempos, foi o que ele escolheu. Pepe está lá. Ou seja, para ti, qual é o top 3 de jogadores argentinos para ti? Marchesini e mais quem? Olha, eu assim, com quem eu joguei, ó, o Lúcio, o Lisandro Lopes, não vou falar assim tá entendendo? Do top 3. O Mate, o próprio sim, Sarabia. Dá aí uma moral ao Mate agora, né? Dá aí uma moral ao Mate. O próprio Mate, porque pronto, né, ele chegou onde chegou e a verdade estava fazendo um ano espetacular, né, para um jogador que chega logo no seu primeiro ano numa cultura diferente, num clube diferente, num país diferente, num continente diferente, tá entendendo? E ele conseguiu adaptar-se bem do que é a nossa realidade, né, do que é aquilo, a exigência, até também, porque ele também é um jogador bastante experiente, jogador de seleção também. Teve muitos argentinos, o próprio Di Maria, joguei com ele, joguei com o Gago, joguei com o Gabriel Renz, muitos argentinos, eram sempre muito bons jogadores. Pronto, mas o Marcos está no top 3, né? O Lúcio vai estar connosco um dia destes também. O Lúcio, nosso Lúcio. Também vai estar connosco. Foram gente espetaculares, pá. Eu tive sorte de poder passar no clube de estar no clube como Porto e de ter apanhado grupos aqui fantásticos, como do que é o dia de hoje. Nós temos um grupo extremamente competitivo entre nós, solidários também entre nós, homens e responsáveis, né? Porque são pontos que até porque o nosso treinador também nos pede e que nós sejamos responsáveis, nós temos uma responsabilidade e um dever a cumprir, e que isso faz também com que nós evoluímos como pessoa. Olha, Rui, eu acho que se calhar este é o momento certo, já que o Pepe falou também de muitos grupos que ele encontrou no Porto, não é? Do momento a gente infiltrado. Eu acho que pode ser o momento certo. E que momento é este, Pepe? Isto vai ser fácil. Vamos lançar aqui só aqui. O momento da gente infiltrar, para ter mais poder. O momento da gente infiltrar. Olha, eu estava aqui, sabes que hoje é a primeira vez, nós estamos aqui em testes, né, para ver o que é que está no ar, o que é que conseguimos. Eu sou um realizador aqui, eu falo contigo e estou aqui a carregar em botões, imaginas. Mas eu queria lançar, não é fácil, eu queria lançar aqui uma pergunta do agente infiltrado que hoje está-nos a ver em casa, e é alguém que te conhece bem, porque treina contigo todos os dias, né? Agora não porque estás em casa, mas quando estás no Olival, treina contigo todos os dias, está-te a ver agora aqui em direto, e fazer uma pergunta, por isso eu chamei de momento agente infiltrado. Fazes ideia de quem seja? Não, é melhor não arriscares. Não tenho a mínima ideia. Eu vou ter que ler a pergunta dele, porque não consigo meter aqui a pergunta dele, mas é o que vai sair dele. Olha, o momento agente infiltrado de hoje é Alex Telles, que está-te a ver em direto, em casa, não é? Pá, também que conteúdo melhor é que ele podia estar a ver em casa a esta hora? Nenhum, não é? Nós somos estar a ver. Também não é estar aqui a agradecer, não é? Está o pôr do sol, o Alex gosta de estar ali. Ele gosta. Vê lá, já é pôr do sol, ele está-nos a trocar pelo pôr do sol, vê lá. Olha uma coisa. Ele está a trocar o pôr do sol por nós, que é diferente. Isso. Ele está aqui. Quer dizer, eu queria perguntar ao Pepe o que lhe passou pela cabeça de festejar o golo contra a Roma, o golo do Alex, né? Ele também é esperto, né? Ele manda perguntas para nós falarmos de golos dele. Né? Ele sabe. O que é que passou pela cabeça do Pepe de festejar o golo contra a Roma com um banco? Eu estava aqui à procura da imagem e não consegui encontrar, mas nesse festejo, Pepe, pegas num banco do lado de um segurança, é onde eles se sentam durante o jogo. Do segurança ou do fotógrafo? Eu já não me lembro. Mas não sei. Vais saber melhor que eu. Pegaste num banco, botaste assim a festejar com o banco. Pá, não há explicação, né? Foi o que tu apanhaste pela frente, né? Pois é, assim, foi o passe, né? Eu cheguei ali, já estava tanta gente em cima do Alex, pá, aquilo foi um momento para nós. Disse, pronto, vou fechar com o banco e vou deixar o Alex para os outros. Pá, e estava ali um banco sozinho, coitado, eu peguei no banco. Pá, foi espontâneo, tá? Não tem explicação, foi mesmo espontâneo, foi. Pronto, mas saiu inteiro o banco ou partiu? Não, saiu bem, porque até depois eu tive cuidado para que nenhum de nós pudéssemos pisar e torcer o pé, percebes? Ali no canto direitinho. Olha, Rui, quando o Pepe chegou ao Futebol Clube do Porto, eu era um adolescente, né?
era uma promessa, o Pep, tu já trabalhavas, não é? Eu já trabalhava, vou fazer 30 anos de trabalho aí. Olha, eu até estou me sentindo mal, hein? Eu já estava bem, pá. Eu se fosse jogador já estava em final de carreira. Não, como te disse, a minha filha mais velha já tinha 10 anos. Meu Deus. Mas olha, tu olhando para o Pepe a chegar, né, um menino com sonhos de vingar né, num grande clube europeu, que era o Futebol Clube do Porto, né, depois até acabou por vingar e sair do Real Madrid. Mas tu vês daquele menino que era o Pepe e do homem que vês hoje, que diferenças vês? Olha, deixa-me só primeiro situar quando o Pepe vem para o Porto. O Pepe vem para o Porto, no ano a seguir ao Porto ganhar tudo, saiu o Ricardo Carvalho, saiu o Paulo Ferreira. Caratas, né? Grande pressão para o Pepe. Sim, foi a Champions League. Não foi? Qualquer jogador vir para o Porto, não tem a mínima dúvida, era o sonho. Uma equipa que ganha a Champions League, o sonho de qualquer jogador é estar nesse clube. E ainda por cima, o Pepe integra provavelmente o melhor plantel de avançados do Futebol Clube do Porto. Porque atrás era Pepe, Jorge Costa, o Ricardo Costa já tinha vindo também de trás. À direita entrou o Seitaridis, que era campeão da Europa de seleções pela Grécia. Depois manteve-se Costinha e Maniche, e depois daí para a frente o Porto tinha Luís Fabiano, Benny McCarthy, Quaresma, Diego, Derlei, Hugo Almeida, Lisandro ainda? O Lixa ainda estava nesse ano, se não estou em erro? Não, já não estava. Já não estava? Não, creio que o Lixa já não estaria. Ou melhor, ainda não estaria. O Lixa só entra com o Adrianse. Ainda, não é, já não estava, ainda não estava. Mas pronto, e a verdade é que esse ano era um ano de enorme esperança, porque o Pepe, quando vem como central rápido que ia substituir o Ricardo Carvalho. Porque o central de marcação, digamos assim, o tanque, como lhe chamavam em Inglaterra, o bicho, como nós o conhecemos, e um dia desses também vai estar connosco, o Jorge Costa, era o central mais de marcação, e havia o Ricardo Carvalho antes, que ia buscar os jogadores todos em velocidade. E o Pepe veio para ser o substituto daquele que era o central mais rápido do Porto, e rapidamente se percebeu que o Pepe tinha, senão não tinha sido contratado pelo Porto, tinha essas características, era muita a esperança em que o Pepe, jovem, chegaste com 22, não foi, Pepe? 22 ao Porto. Sim, 21 para 22, sim. 21 para 22 anos. E, portanto, notou-se logo que havia essa qualidade. Só que o Pepe, no primeiro ano, teve a dificuldade inerente, e teve ele, como teve o Seitaridis, como teve o Luís Fabiano, como teve o Diego, como tiveram os que entraram, a ser um ano seguinte ao Porto ter ganho tudo. E estes anos são sempre muito difíceis, e o Pepe sabe isso. Há jogadores que já admitiram isso aqui, os jogadores que deviam ter saído e que queriam ter saído também, e que tinham sido campeões da Europa, e que alguns até saíram em janeiro. E não foi o melhor ano para o Pepe entrar, não é? A expectativa era enorme e eu acho que a qualidade se percebeu logo, não é? Rui, nesse ano também foi muito difícil porque tivemos o treinador que nos chegou, o Del Neri. O Del Neri saiu, né? Fez alguns, eu acho que nem chegou a estar um mês na pré-temporada. Saiu. Depois veio o espanhol Vitor Fernandes. Vitor Fernandes. Depois, pronto, as coisas também não correram lá tão bem. E depois veio o Coceiro, terminou a época. São 3 treinadores numa época muito difícil, né? E eu chegando do Marítimo, uma equipa pequena, jovem, tá entendendo? Depois do clube ter ganho tudo, foi muito difícil, tá entendendo? Foi muito complicado a minha adaptação. Mas pronto, o clube, como tinha apostado em mim, deu-me confiança para poder continuar fazendo o meu trabalho. Tive paciência, trabalhei sempre com o intuito de poder vingar aqui no Porto. As pessoas me ajudaram muito para que eu pudesse, no meu segundo ano, estar mais à vontade, estar mais relaxado. Eu já conhecia também o clube, tá entendendo? E pronto, as coisas foi um passo natural. Tá entendendo? A minha primeira passagem aqui no Porto foi uma coisa natural, apesar que as coisas não correram bem no meu primeiro ano, mas o segundo ano foi fantástico. O Porto voltou aos títulos outra vez,
né? Com aquela autoridade, com aquela pujança que foi o ano anterior, não, o ano antes disso, entendeu? Voltou a ser o que era realmente o Futebol Clube do Porto, e pronto. E foi assim anos para frente bastante glorioso para o nosso clube. E depois tens uma coisa, Pepe, deixa-me só, Miguel, deixa-me só fazer aqui uma pergunta, e eu acho que não vale a pena fazer perguntas fora do que é o Porto, mas o Pepe é um fenómeno raro, tirando aqueles jogadores como o Cristiano, obviamente, porque são extra em termos de qualidade, ou os jogadores da casa do Real Madrid. O Pepe é um jogador que, não sendo espanhol, nem sendo o Cristiano, consegue ter 10 anos de Real Madrid, 10 anos de titular. Ou seja, eu digo isto a propósito. Eu creio que os alicerces deste Pep gigante no Real Madrid estão nesses 3 anos e em algumas das dificuldades que teve que ultrapassar nestes 3 anos de Porto. Não sei se o Pep concorda com isso. Eu falei para o Migas exatamente isso quando eu voltei agora, na minha segunda passagem, quando eu voltei, eu tive a oportunidade de poder ter uma entrevista com o Migas e falei para isso eu. O Porto prepara qualquer jogador para qualquer liga, tá entendendo? Eu acho que o Porto, nesse aspecto, para mim, é dos melhores clubes. No que me toca a mim como centrais, tá aprovado. O Felipe foi para o Atlético de Madrid, está fazendo um ano espetacular, tá entendendo? Mesmo o Bruno Alves, quando saiu, o Porto prepara muito bem os jogadores para a Europa, né? Tanto como ser humano, como a nível futebolístico também. E nesses 3 anos que eu tive aqui, o Porto me preparou super bem, entendeu? Me deu todas as ferramentas para que eu pudesse ir para o Real Madrid, que naquela altura o Real Madrid era conhecido como cemitério dos centrais, e poder ter me afirmado lá e ter estado lá 10 anos, tá entendendo? Eu acho que devo muito o que é o Porto também, porque naquela altura o Porto teve a paciência de poder, ok, naquele primeiro ano as coisas não correu bem, mas é uma aposta do clube que nós temos que dar todas as condições para que esse jogador se sinta em casa. Foi aquilo que o presidente, quando eu cheguei nas Antas, me dizia, tá vendo? Aquele estado ali vai ser sua casa. E essa ligação fez com que eu hoje pudesse ir para um clube grande da Espanha e ter estado lá esses 10 anos. Olha, concordo perfeitamente contigo, Rui. Olha, eu estava aqui a comprar o Pep menino, né, e o Pep homem agora. Tu chegas ao balneário do Futebol Clube do Porto com 21, 22 anos, não é? Imagina, eu tento recordar quando eu tinha 21 ou 22 anos, não é? Que não era assim tão adulto quanto isso, se calhar um pouquinho mais, até porque já tinhas aventurado de sair do teu país, não é? Aventura para vingar no futebol. Mas como é que chegar? Um balneário do Futebol Clube do Porto, não é? Naquela altura, nem sei que referências é que tinha esse balneário nessa altura. Como é que chegar com 21 ou 22 anos àquele balneário, não é? Quereres vingar e entrar naquele balneário, o que é que era isso? Era respeito. Respeito. Eu quando eu pus o pé na porta do balneário para entrar, já senti logo ali. O ar era diferente. O ar naquele balneário ali é diferente, entendeu? Porque tinha o Bicho, tinha o Vitor, tava o Pedro Emanuel, tá entendendo? O próprio Tarzan, o nosso Tarzan, que é o Ricardo Costa. Tinha muito o Bruno Alves, eram gente do clube que gente transmitia não sei explicar, transmitia-se uma coisa do coração que tu tinha respeito por eles, tinha respeito, tá entendendo? E o Bicho, quando falava, pairava um silêncio e só falava eu, entendeu? O Vitor igual, entendeu? Rapaz, então eu tive muita sorte de poder ter o Vitor e de poder ter o Bicho como meus capitães, porque foram pessoas que me ensinaram muito a defender o que é o grupo, a defender o que é os interesses do clube, tá entendendo? E também defender o que é o interesse deles, certo? E eu cheguei, eu olhava para o Bispo, o Jorge Costa, e eu olhava para ele e disse, meu Deus, eu só vi ele na televisão, eu estava na Madeira, eu só vi ele na televisão, assim, ele está aqui do meu lado, agora imagina.
Olha, olhando para agora, tu sentes que tens essa missão agora no Porto? O futebol mudou, né? O futebol mudou um pouco, mudou bastante, mas é diferente. Mas sinto um pouco isso. Eu pergunto isto porque quem chega de novo, né, com essa idade ao balneário do Porto, olha para ti e vê um super jogador que ganhou tudo o que tinha para ganhar na carreira, né, a nível internacional, a nível de seleção e também de clubes. Ou seja, um jogador novo que chega ao balneário e vê-te, não é? Também não é assim tão fácil, não é? Partilhar balneário contigo, não achas? Não, é fácil porque eu me dou bem com todos, graças a Deus, me dou bem com todos. Eu só procuro ajudar. Olha, vou contar uma história para ver o que é um capitão. E o Jorge Costa, nesse aspecto, foi uma pessoa exemplar. Eu cheguei no Porto e eu comprei uma casa na altura, comprei em Lavra, a minha casa na altura, e o Jorge Costa tinha uma padaria lá em Lavra. Tem lá uma coisa de pão lá em Lavra, e eu... Vais morar para Lavra? Tá? Eu disse, vou muito envergonhado, com muito medo para falar para ele, e ele disse, olha, vou te levar lá o pão todos os dias. E incrível, e eu todos os dias, ou eu passava lá e ele me dava o pão, ou ia lá um empregado dele me dava pão. Também isso demonstra, uma coisa é o que é a exigência dentro do campo, do que é no seio do grupo, e outra coisa é uma pessoa que está fora que também gosta de ajudar e gosta de poder te integrar o mais rápido possível, né? E é isso, esse exemplo também eu procuro fazer com que os meus companheiros hoje em dia tenham. Sem dúvida. Entende? E acabas por assistir ao Pepe, ao fim e ao cabo, tu falaste aí de dois jogadores, tu acabas por assistir, um até contribuir para acelerar um bocadinho o fim da carreira, que é o do Bicho, porque quando o Quadriense chega, diz ao Bicho que ele é o quinto central, portanto, à frente dele havias tu, o Pedro Emanuel, o Bruno Alves e o Ricardo Costa, portanto, que ele era a quinta opção. E depois assiste, já há pouco falaste, à despedida do Vítor, que tem também um último ano em termos de suplente, sendo suplente do Elton, em que ajudou muito também o plantel. Ou seja, tu quer num caso, quer no outro, assistes também àquilo que foi, enquanto capitães, o saber sair e o saber despedir-se. É verdade. E a postura que eles tiveram, né? A postura que eles tiveram, para mim é um exemplo. Eles foram um exemplo para mim. Foram um exemplo. Mesmo o Jorge Costa, mesmo o Bicho, mesmo o Vitor Bahia, né, nesse último jogo, naquela altura, era o guarda-redes com mais títulos da Europa, do mundo, né? Era o jogador com mais títulos. Mais de 30 títulos. Tá entendendo? E ter a humildade de poder entrar 2 minutos, 3 minutos, de poder sagrar-se campeão, de poder se despedir diante dos seus adeptos, tá entendendo? Do clube que ele tanto ama. É um exemplo que nós, jogadores, eu tive, que é bonito, até pela parte do clube também, que deu essa homenagem a ele, que é gratificante para todos nós, jogadores. Olha, Rui, achas que podemos fazer aqui mais uma ronda de perguntas dos adeptos? Fazemos aí antes de libertarmos o Pepe, porque o Pepe... Aqui há mais de uma hora, né, a falar. Deixa-me só dizer uma coisa, sem conhecer ao pormenor aquilo que é a vida do Pepe, tenho a certeza, e por aquilo que conheço dele, que é alguém que chega aos 37 anos na forma em que está, porque é alguém que é absolutamente rigoroso em tudo. É rigoroso nos seus horários, é rigoroso no seu exercício, é rigoroso na sua alimentação, e até nisso é um grande exemplo para todos, porque é possível que se consiga atingir longevidade na carreira tratando bem o nosso corpo. Não é o meu caso, ó Pepe. Mas a minha carreira não depende tanto da parte física, mas que é possível, e portanto isto daqui a pouco também para libertarmos o Pepe. Eu depois quero fazer uma última pergunta ao Pepe, que está relacionada com a primeira. Está bem. Vamos fazer uma ronda aqui de 3 Primeira ronda. Depois acabas por... Primeira ronda. Aqui, Pepe, está aqui muita gente a fazer uma pergunta, e como está aqui muita gente a fazer essa pergunta, eu sou forçado a perguntar. Vou escolher aqui a do Iliano, que é: qual é a tua opinião, Pepe, sobre o teu mister, né, Sérgio Conceição? Quais são as qualidades de Sérgio Conceição? Olha, eu
eu me identifico muito com ele. Ele tem muita qualidade, o nosso mister tem muita qualidade, ele é bastante rigoroso naquilo que é o trabalho, exige muita disciplina, ele transmite muita confiança no que é um líder para nós jogadores. Para mim, ainda, apesar dos meus 37 anos, eu ainda me considero um líder, porque o que ele está a fazer hoje no que é o futebol é extraordinário, eu acho que o futebol português deve muito ao nosso mister, ao nosso clube também deve muito do que é aquilo, o trabalho diário, a exigência que ele tem, não só com os jogadores, mas com o que está à volta do clube, está à volta dos jogadores também, os empregados, está entendendo? O que ele exige deles, porque no fundo nós temos que dar o nosso melhor para alcançar o nosso objetivo, que é no final sermos campeões, termos... Olha, agora o Pepe frisou. É a internet. Estas internet. Não ficou assim com tanta má cara, mas já está. Pode entender isso dele, né? Que ele seja assim meio durão e que seja mais antipático, mas não é nada disso. É uma pessoa super acessível. Deixa sempre aberta a porta do seu gabinete para poder qualquer um dos seus jogadores vir falar com ele. Ele também, quando sente que errou, chega aos jogadores e fala diretamente para os jogadores, tá entendendo? Pai, eu acho que essa ligação que ele tem com os jogadores, essa comunicação que ele tem com nós jogadores, que é fantástico. É fantástico, só posso dizer isso, é fantástico. É uma ligação, tanto ele como o Vitor Bruno, como o Dembélé também, como o Edu, o nosso mister. Espero que ele continue muitos anos aqui no Porto, que possa dar muitas alegrias a todos nós, porque é um treinador 5 estrelas. Top. Olha, também está aqui o Miguel Oliveira, um pouco preocupado, porque pergunta assim: Pepe, até que idade estás a pensar jogar? Não é? Até quando estás a pensar jogar? Porque ele diz aqui que tu tens que ir ao Euro, não é? 2022, diz ele. Não, o nosso presidente já está aos 40, né? O nosso presidente, né? Melhor, não, ele diz assim: tens que ir ao Euro, que era 2021, né? Que passou agora, infelizmente, para 2021. Mas ele diz: tens que ir ao Euro e ainda tens que ir ao Mundial. Não, eu procuro dia a dia, como o Rui bem falou. Eu sou muito disciplinado naquilo que eu tenho que fazer. Penso no que é o dia a dia. Nós jogadores é uma profissão bastante de risco. Apesar que nós hoje não corremos assim tanto risco, né? Porque estamos a treinar em casa e não tem contato, não podemos se lesionar. Mas eu acho que se eu continuar a me sentir bem como estou me sentindo, tenho aí alguns anos e alguns meses ainda bem largos pela frente. Olha, vou ver aqui uma última pergunta, antes do Rui fazer essa última pergunta, que eu também não faço ideia. Não sei o que é a última pergunta. Olha, está aqui o Ricardo Oliveira a dizer se tu ainda ficas nervoso antes dos jogos. Fica? Sempre. Esse bichinho na barriga é sempre. O primeiro jogo, como o último jogo, vai ser um jogador profissional que sente a profissão, vai sentir isso sempre. Entendeu? Eu dedico muito tempo à minha profissão. Dedico muito tempo à minha profissão e é normal sentir esse nervosismo, né? Esse bichinho dentro de nós. Agora, é óbvio que é diferente tu sentir, por exemplo, com a idade do Leite, sentir com a minha idade. Eu acho que, pelo fato da gente passar por várias etapas, nós já sabemos diferenciar essa sensação, né? Esse nervosismo, miudinho que nós temos, é normal. O jogador profissional é muito é normal. E eu acho que isso, Pepe, isso para atingirmos a perfeição, se nós não tivermos perfeição,
que aquilo que é na nossa cabeça a perfeição, ou próximo disso, se não tivermos esse nervosismo, que por exemplo eu também sinto cada vez que vou entrar em direto, independentemente de ser a coisa que faço mais vezes, sinto sempre, hoje particularmente, porque estávamos com medo de tudo, das ligações, não dependemos só de nós. Claro, isto foi diferente hoje, pá. Diferente e, portanto, senti muito, até mais esse nervosismo do que se calhar noutras alturas. Isso. Dei sorte, Rui, dei sorte. Mesmo, perfeito. Ou seja, se alguma vez isto falhar, ligamos para o Pepe e o Pepe continua a contar a história. A net do Pepe está impecável. Não, mas isto parece-me importante. Quem acha que já não sente qualquer nervosismo no momento ou de entrar em campo ou de entrar em direto na emissão, é porque eu acho que não está tão bem preparado para aquilo que vai fazer do que sentir esse nervosismo, que isso tem a ver com a responsabilidade e, portanto, tem muito a ver com aquilo que é a nossa responsabilidade. Querias tu dizer, Miguel, para eu fazer a última questão ao Pepe? Era isso, essa última questão. Na última questão, uma brincadeira, Pepe, eu estava a ver o golo naturalmente que marcaste na Luz neste dia em 2007, assim é que é correto, porque eu comecei por dizer 2006 e o Miguel introduziu-me como o tipo que sabia mais de datas e cometi logo um erro, falhei logo no ano, portanto estás a ver, tanto nervosismo e acabei por me espalhar. Os jogadores também falham penaltis, não é? É verdade. Não, mas é uma brincadeira. Faz parte, foi uma bola fora. Mas a questão é esta: entre esse golo que a gente viu aqui e os dois que não conseguiste fazer cantados com o Benfica este ano em casa, o que é que mudou? Para tu? Era mais fácil os deste ano. Meu Deus. Rui, nem fala. Olha, ainda bem que ganhamos, né? Ainda bem que ganhamos. Porque eu não ia me perdoar falhar esses 2 gols que eu falhei, pai. Como eu sou, ia comer-me tanta cabeça. Mas pronto. Ias ficar dias a pensar nisso. Foi a diferença entre ganhar 3 ou ganhar 5. Mas ganhamos, é verdade. É como o nosso Mr. Vale, o que vale é 3 pontos. Exatamente. Pronto, foi a última pergunta. Pepe, gostaste de estar aqui? Muito. Olha, foi muito bom. O Rui já sabe que é sempre bom. Eu estou sempre disponível para falar de futebol, para ter essa conversa tão relaxada que nós tivemos aqui hoje. E pronto, agradeço a vocês dois, agradeço a todos. Nós é que agradecemos, Pepe, para nós. Eu tenho esse privilégio e, como falava há pouco, de falar umas horinhas, volta e meia, começamos a conversar, às vezes a seguir ao almoço, quando almoçamos no Olival em conjunto, e passamos às vezes assim 1 ou 2 horas, até nos esquecemos, precisamente a ter este tipo de conversas, a lembrar momentos, porque estes momentos fazem-nos sempre também olhar para a frente como aprendizagem. Muito bem. É verdade. É um momento que faz com que nós podemos reviver esses momentos, né? Podemos voltar atrás e sentir, eu no meu caso, essa alegria, essa tensão que havia no último jogo, por exemplo, contra o Deportivo das Aves, que as pessoas estavam com o auricular, ver o relato para saber o resultado. Esses momentos é especial para nós, né? São momentos que marcam nós como jogadores, marcam nós como pessoas, e que faz também com que nós também evoluímos, né? Evoluímos nesse caso. Olha, para terminar, deixa aí uma mensagem a todos os adeptos, né? Amantes de futebol que tiveram a ver em direto nas várias plataformas do Futebol Clube do Porto. Olha, queria primeiramente aos nossos adeptos deixar uma mensagem muito de agradecimento por esse ano que nós estávamos a fazer. Infelizmente tivemos que parar por essa situação muito delicada. Continue a nos apoiar, continue a acreditar em nós, e agora um pouco geral para as pessoas também deixar uma mensagem de esperança, de paciência e confiança, e agradecer a todos os que continuam a sair para poder fazer o seu trabalho, para poder manter o nosso país ainda
em funcionamento, porque é tão triste ver o que está a passar no mundo. É agradecer essas pessoas do coração e deixar essa palavra de agradecimento, que continue tendo esperança e paciência e muita confiança e muita fé em Deus que nós vamos sair dessa situação e logo podemos estar todos juntos e podemos voltar ao nosso, nesse caso, ao Dragão, e poder sentir esse calor humano que os nossos adeptos nos transmite. Muito bem. Muito obrigado por teres aceito este convite. Foi com muito gosto que fizemos esta entrevista. Não foi bem uma entrevista, não é? Foi uma conversa. Uma conversa de futebol. É isso, espetáculo. Foi muito fixe, Pepe. Muito obrigado. Olha, um abraço para ti e para a tua família, não é? E se vamos seguir aí nesta luta, estar em casa. Continuem em casa e para proteger a nós, a nossa família e ao próximo, que é muito importante. Muito bem, muito obrigado. Um abraço. Um abraço a todos. Abraço. E lá foi o Pepe, Rui. Foi uma conversa interessante. Foi interessantíssima e foi dentro daquilo que nós esperávamos. Podíamos ter ficado aqui 2 ou 3 horas. Como com a maior parte dos convidados, podemos passar horas aqui a conversar sobre futebol, seguramente, já a partir também da manhã. E acima de tudo, também tivemos o Pepe, como diz, deu sorte, não é? Não falhou nada, porque nestas coisas, às vezes as pessoas em casa também não têm noção disto e daquele nervosismo para nós também não é só nós estarmos preparados ou falharmos aqui ou ali, são as condições técnicas e estas que nós temos hoje são mais difíceis de prever do que estando num estúdio de televisão a sério e portanto isso também dependemos de uma ligação de internet. De internet. Que me desligam aqui a net de casa, imagina o Ben e o meu cão tropeça no fio, lá se foi a emissão. É verdade. As pessoas não sabem porque é que nós começamos às 6:15. Mas revelamos no outro programa, então, pode ser. Não revelamos já o convidado da amanhã, não é? Mais vale deixar assim em suspense. Deixamos assim em suspense até amanhã, 6:45. Ok, e amanhã... Não é? 6:45, revelar o convidado, para as pessoas se irem preparando para fazer perguntas. Tem ali meia horinha para fazer perguntas para as 6:15 arrancarmos. Vamos recuar uns anos no tempo, atenção. E é um dos grandes jogadores da história do Futebol Clube do Porto, mas nós, malta, vamos estar aqui nestes dias todos de Abril, pelo menos esse é o nosso plano, enquanto a internet também deixar, e eu e o Rui estarmos aqui, é para vos levar alguma alegria para casa, algumas histórias, algum Futebol Clube do Porto, não é? E obrigado, melhorar o seu cenário. Isto foi para condizer com o Pepe hoje. E pronto, é essa a nossa missão, é isso que nós queremos passar para vocês. Espero que vocês desse lado tenham gostado. Isto foi mais de 1 hora de conversa, uma conversa descontraída, que vai ser sempre assim, não é? Vamos sempre buscar uma curiosidade, ou seja, hoje foi o dia 1 de Abril, pegamos nesse jogo, não é, Rui? Do golo do Pepe no Estádio da Luz, em que foi uma época boa porque o Porto foi campeão nessa temporada. Exatamente. Amanhã vamos pegar num jogo, num golo especial, não sabemos, dia 2 de Abril, não sabemos como vai ficar, vocês também não, estou a cá. E pode ser de futebol, geralmente vai ser de futebol, mas pode ser também de outra modalidade, porque Abril também é um ano de decisões para outras modalidades, mas vamos ter sempre como fio condutor algo de importante que tenha acontecido nessa data há uns anos atrás. É isso, Rui, muito obrigado por isto, foi um privilégio estar aqui contigo, a primeira vez, espero que sejam muitas, não é? Obrigado por acrescentar sapiência a estas conversas. Abraço. Um abraço. Até amanhã. E pronto, e agora fiquei eu sozinho. O que é que nos resta? Resta tirar os fones e abandonar esta transmissão. Espero que vocês tenham gostado, malta, mais uma vez. Amanhã estamos aqui por volta das 6:15. Não sabemos se é bem às 6:15 ou não, 18:15, não é? Para ser mais preciso. Mas é por volta dessa hora. Estejam atentos a todas as plataformas do Futebol Clube do Porto. Nós estamos lá em direto e amanhã voltamos para mais uma conversa. E lá vou eu abandonar aqui o meu cenário, deixar-vos aqui um pouco o segundo, porque é para imitar a entrada, entende? Eu entro da mesma forma que saio, mas entro por aqui e vou sair por aqui. Até amanhã. Portistas, até amanhã, malta. Muito obrigado por estarem desse lado.